Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física de exercícios e hoje eu vou tratar um pouco de dilatação térmica, dilatação linear e dilatação superficial. Vamos ver o primeiro problema do ITA. O coeficiente médio de dilatação térmica linear do aço é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Usando trilhos de aço de 8 metros de comprimento, um engenheiro construiu uma ferrovia deixando espaço de 0,5 centímetros entre os trilhos, quando a temperatura era de 28 graus Celsius. Num dia de sol forte, os trilhos soltaram-se dos dormentes. Que temperatura, no mínimo, deve ter sido atingida pelos trilhos? Vamos deixar uns dados aqui mais destacados, para a gente analisar aqui. O coeficiente de dilatação do aço é de... Vou pôr aqui. 1,2 vezes 10 a menos 5. O tamanho dele, o tamanho inicial era de 8 metros. Temperatura inicial 28 graus Celsius. E a brecha entre eles era de 50 centímetros. A brecha entre dois trilhos. O que é que significa dizer? Pega um trilho aqui e outro trilho aqui, eles vão ter uma pequena folga, certo? Essa folga aqui, mais clara, essa folga, ele me diz que é 0,5 centímetros. Porque num dia de sol mais forte, essa barra aqui vai dilatar um pouquinho e essa aqui também vai dilatar um pouquinho. Essa vai dilatar para esse lado também e essa vai dilatar para esse lado também. E vai ter outros trilhos conectados, né? Ou próximos, na verdade, vão estar próximos, não conectados, vão estar próximos. O que acontece? Esse trilho aqui, ele pode dilatar 0,25 desse lado e 0,25 desse outro. Ou seja, a dilatação de cada trilho pode ser no máximo 0,50 centímetros. Ela pode dilatar do que isso? Pode. Dilatar mais do que isso? Pode. Só que o que acontece? Quando ela dilata esse valor de 0,5 centímetros, ele já encosta no outro trilho. Se dilatar qualquer coisinha a mais, vai entrar em tensão e aí vai poder soltar dos dormentes de fato. Então, assim, ele pergunta a temperatura mínima. Veja o que ele está dizendo aqui, ó, temperatura no mínimo que deve ter sido atingida pelos trilhos. Então, vamos lá. O ΔL é igual ao alfa do aço vezes L0 vezes Δθ. A dilatação máxima que ele podia ter sofrido é de 0,50 centímetros. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, vezes o L0, o tamanho inicial, era de 8 metros, ou de 8 vezes 10 a terceira, vezes a segunda, aliás, centímetros, vezes a variação de temperatura, que a gente não sabe quanto é. É exatamente o que ele está perguntando. Qual é a temperatura que foi atingida nesse dia, né? Eu posso cancelar centímetro com centímetro. 10 a menos 5 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 3. Então, eu posso escrever que isso aqui vai ser 0,5, eu vou dizer que 5 vezes 10 a menos 1 igual a 12 vezes 10 a menos 1 vezes graus Celsius a menos 1 vezes 8 vezes 10 a menos 3 Δθ. Olha, 10 a menos 1 de um lado, 10 a menos 1 do outro, eu posso cancelar aqui também. Facilitar um pouco mais a minha vida. E eu vou ficar com Δθ igual a 12 vezes 8 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Opa! Vou ficar com Δθ igual a
5 dividido por 12 vezes 8 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Esse 10 a menos 3 eu posso colocar para cima como 10 a terceira. Então vai ser 5.000 dividido por 12 vezes 8. Esse graus Celsius menos 1 também pode vir para cima, graus Celsius. Vou fazer essa continha aqui. Delta θ é igual, vamos lá, 5.000 dividido por, posso dividir 5.000 então 5.000 dividido por 8, já pode fazer essa conta aqui, 5.000 dividido por 8, quanto é que vai dar? 5.000 dividido por 8, 50, 6 vezes 8, 48, fica 2, baixo 0, 2 vezes 8, 2 vai dar 16, para 20 fica 4, 40 dividido por 8 vai dar 5, olha, aqui já diminuiu bastante o nosso cálculo, né? 625 graus Celsius dividido por 12, vou fazer essa outra continha aqui, 625 dividido por 12, 62, vou colocar aqui, 5 vezes 2 vai dar 60, para 62 vai dar 2. 25 dividido por 2 vai dar 2. 2 vai dar 24, resto 1, 0, ainda não vai dar. Então, eu boto 0 aqui para ficar sem. Eu vou arredondar logo para 52. Delta θ é igual a 52, aproximadamente, 52 graus Celsius. Ora, mas essa foi a variação que sofreu, a variação de temperatura. Ele pergunta, na verdade, aqui no enunciado, qual a temperatura no mínimo deve ter sido atingida, né? Foi atingida a temperatura. Então, delta θ é temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura, 52. Temperatura final, não sei, menos 28, que é a temperatura inicial. Logo, temperatura final, 52 mais 28. Temperatura final, 80 graus Celsius. Essa é a temperatura que foi minimamente atingida pelos trilhos. Problema 2, o problema da FUVEST, diz o seguinte: duas barras metálicas finas, uma de zinco e outra de ferro, cujos comprimentos, a uma temperatura de 300 Kelvin, valem 5 metros e 12 metros, respectivamente, são sobrepostas e aparafusadas uma à outra em uma de suas extremidades, conforme ilustra a figura. As outras extremidades B e A das barras de zinco e ferro, respectivamente, permanecem livres. Os coeficientes de dilatação linear do zinco e do ferro valem 3 vezes 10 a menos 5, que é o menos 1, e 1 vezes 10 a menos 5, que é o menos 1, respectivamente. Desprezando as espessuras das barras, determine. Letra A. A variação da distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 Kelvin. E letra B. A distância até o ponto A de um ponto C da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Então, vamos resolver primeiro o item A. A variação da distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 Kelvin. 400 Kelvin vai ser a temperatura final. Qual é a temperatura inicial? Foi aquecida até, então partiu de 300 Kelvin. Então, o primeiro passo aqui para essa variação de temperatura. Né? Então, essa temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial, ou seja, 400 Kelvin menos 300 Kelvin. Logo, a minha variação de temperatura vai ser de 100 Kelvin. Agora vamos coletar os dados aqui na questão. Você tem duas barras, né? Uma de zinco e outra de ferro, com tamanhos diferentes. Uma tem 5 e outra tem 12 metros. E você tem materiais distintos, então coeficientes de dilatação distintos. E ele vai dizer aqui, ó, o coeficiente do zinco é 3 vezes 10 a menos 5 e o coeficiente do ferro 1 vezes 10 a menos 5.
Então, vamos lá. Vamos calcular as dilatações de cada uma separadamente e vamos ver qual foi a distância, né, entre essas barras, diferença de tamanho. Então, começando pelo zinco. Vamos começar pelo zinco. ΔL do zinco vai ser o alfa do zinco vezes o comprimento inicial do zinco vezes o ΔT, que vai ser o mesmo para as duas barras. Então, ΔL do zinco, alfa do zinco. O alfa do zinco está aqui, 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5, Kelvin a menos 1, vezes o tamanho inicial da barra de zinco. A barra de zinco é a barra menor, ela vale 5 metros. 5 metros. Vezes a variação de temperatura, que está aqui. 100 Kelvin ou 10 ao quadrado Kelvin. Posso cancelar Kelvin menos 1 com Kelvin e vou ficar com o seguinte aqui. ΔL do zinco vai ser igual a 3 vezes 5 vai dar 15. 10 elevado a menos 5 com 10 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 3 metros. Então, eu vou ficar com 15 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 15 milímetros. Vamos ver a dilatação do zinco e ferro. ΔL do ferro vai ser o alfa do ferro vezes o comprimento inicial do ferro vezes o ΔT. O alfa do ferro, ele deu aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 5. O zinco é o primeiro, o ferro é o segundo. Então, 1 vezes 10 a menos 5 Kelvin, vezes o comprimento inicial da barra de ferro, ele é um pouco maior, 12 metros, vezes a variação de temperatura, que é 10 ao quadrado. As unidades são as mesmas do item anterior, da dilatação do zinco, por isso que eu não coloquei. 12 vezes 1 vai dar 12, vezes 10 a menos 5 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 3 metros. Ou simplesmente 12 milímetros. Então agora, se a gente for chamar de x, a diferença, eu pergunto na letra, a variação da distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 Kelvin. Então vou chamar de x essa diferença. A maior o zinco, então vai ser ΔL do zinco menos o ΔL do ferro. Ou seja, vai ser 15 vezes 10 a menos 3 metros menos 12 vezes 10 a menos 3 metros, que vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Eu posso dizer que esse x é igual a 3 milímetros. Porque o que acontece? As duas barras vão ser aquecidas. Então vai ter um aumentozinho no tamanho dessa de zinco e vai ter um aumentozinho no tamanho dessa de ferro. O zinco ele dilata mais do que o ferro. Dilata 3 vezes mais. Olha aqui. 3 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente do ferro. E 1 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente, aliás, do zinco, né? 3 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente do zinco. E 1 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente do ferro. Ou seja, o zinco ele dilata bem mais. Eles não vão dilatar na mesma proporção. E também os comprimentos também são diferentes. Porque você observa que o comprimento inicial do ferro é maior do que o do zinco. E acaba, mesmo tendo um comprimento menor, né, de 5 metros, ele acaba dilatando mais, né? Ele acaba dilatando 15 milímetros, enquanto o ferro só 12 milímetros, para a mesma variação de temperatura. O ferro continua sendo maior. Mas enquanto um dilatou 15 e o outro dilatou 12, essa diferençazinha, ou seja, o ferro aumentou um pouquinho aqui, o zinco aumentou um pouquinho mais aqui. Essa diferença, né, esse tamanho para esse tamanho aqui, foi de 3 milímetros. Letra B. A distância até o ponto A de um ponto C da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Bom, isso aqui é um item interessante. Vou pegar aqui para limpar um pouco a figura. Isso é um ponto interessante. Porque o que acontece?
O zinco, ele dilata 3 vezes mais do que o ferro para a mesma variação de temperatura e para o mesmo tamanho, certo? Para o mesmo tamanho inicial, ele vai dilatar 3 vezes mais. Então, o ferro, por ter mais matéria, por ter um comprimento maior, ele vai ter uma certa dilatação para cá, certo? O zinco, ele dilata 3 vezes mais. Então, observe que para a mesma variação de temperatura, apesar do ferro ter um comprimento bem maior, né, de 5 para 12 é mais do que o dobro, o zinco ainda ganha na dilatação. Por quê? Por conta do coeficiente de dilatação linear dele. Tem um coeficiente maior. Então, ele vai dilatar mais do que o ferro. Deveria haver, então, um tamanho de barra de zinco que quando eu aquecesse tanto o ferro quanto o zinco, os dois iam dilatar igualmente. E aí o que acontece? Como 5 metros de zinco ainda dilata mais do que o ferro, veja, o ferro dilatou 12, o zinco dilatou 15. Então, já que o ferro dilatou 12 e o zinco dilatou 15, uma barra menor de zinco, que aqui tem 5 metros, eu poderia ter uma barra menor de zinco que quando eu aquecesse os dois dilatariam 12 centímetros, 12 milímetros, aliás, por exemplo, certo? Isso vai depender da variação de temperatura que a gente está impondo, né? Eu estou dizendo aqui 12 porque ele falou numa variação de 100 Kelvin. Variação de 100 Kelvin. Então, deve haver algum ponto C aqui na barra, que é como se ele dissesse o seguinte, olha, considera uma barra desse tamanho aqui. Essa barra desse tamanho, ela vai dilatar tanto quanto o ferro. Se o ferro dilatar 1 milímetro, ela vai dilatar 1 milímetro. Como o ferro dilatou 12 milímetros nessa variação de temperatura, então essa barra de zinco também dilataria 12 milímetros. E essa barra de zinco seria menor do que essa barra de 5, porque essa barra de 5 dilatou 15 milímetros. Então, talvez uma barra de 4 milímetros, uma barra de 4 metros dilatasse 12, 4 metros e meio dilatasse 12, não sei, vamos ter que fazer a conta. Então, esse ponto C, ele marca isso. Esse ponto C poderia até ficar um pouco mais para trás, porque do jeito que está aqui parece que é uma barrinha pequena. Mas, enfim, eu também não sei. Vamos fazer essa continha aqui. Então, considere o seguinte, a dilatação do zinco, eu quero que seja igual à dilatação do ferro. É isso que eu quero. Veja, a distância até o ponto A, desse ponto aqui, até um ponto C, da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Ou seja, esse ponto A vai ser deslocado para cá. E esse ponto C vai ser deslocado para cá também. Por quê? A barra de zinco vai crescer e a barra de ferro também. Ambas vão ser dilatadas. E eu quero que a distância entre o ponto A não varie, a distância, né, do ponto C do zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. A distância de A a C não varia com a temperatura. Ou seja, se A dilatar 1 milímetro, C vai dilatar 1 milímetro. Se A dilatar 2 milímetros, C vai dilatar 2 milímetros, de modo que a distância sempre vai ser a mesma. Então, a dilatação para a barra de ferro vai ter que ser igual à dilatação para a barra de zinco. Então, vamos lá. Então, vai ser o alfa do zinco. Eu não vou colocar L0 zinco, porque o L0 do zinco vai dar a entender que é esse 5 aqui. Eu estou pensando numa outra barra de zinco, numa barra de zinco menor. Vou chamar somente de L zinco. ΔT vai ser igual ao alfa do ferro vezes o L do ferro, pela mesma razão. Se bem que o ferro eu vou pegar a barra completa. Eu vou pegar a barra completa porque o ferro dilata menos que o zinco. Então, vou considerar a barra completa vezes o ΔT. Então, eu vou cancelar aqui esse ΔT com esse ΔT e eu vou chegar a essa seguinte relação aqui. Alfa do zinco vezes L do zinco é igual ao alfa do ferro vezes o L do ferro. Vamos procurar uma relação agora entre os coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação linear do zinco é quanto? É 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5, Kelvin menos 1, vezes o tamanho do zinco. O coeficiente de dilatação do ferro é de 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5, Kelvin menos 1, L do ferro, aliás. Então, vou cancelar aqui 10 a menos 5 com 10 a menos 5, Kelvin menos 1 com Kelvin menos 1. E eu vou ter o seguinte, para que a dilatação seja igual,
zinco é igual ao L do ferro. Para que a dilatação seja igual nos dois casos, eu tenho que ter essa relação aqui entre os comprimentos. Ou seja, para cada 1 metro de zinco, aqui, eu tenho que ter 3 metros de ferro. Tenho que ter 3 metros de ferro. Eu tenho que obedecer essa proporção. Ou seja, o tamanho de uma barra tem que ser 3 vezes o tamanho da outra. Para que o ferro possa pegar o zinco na sua dilatação, eu tenho que ter essa proporção. De para cada 1 centímetro de ferro, eu tenho que ter. Para cada 1 centímetro de zinco, eu tenho que ter 3 de ferro, porque o zinco dilata 3 vezes mais. Então, eu preciso de uma barra de ferro 3 vezes maior. Então, se a gente olha para a figura, a minha barra de ferro completa tem 12 metros. E justamente ele pega o A que está na extremidade dessa barra de ferro. Então, vamos lá. Então, essa barra de ferro, 3 vezes LZ é igual a 12 metros. Logo, a minha barra de zinco deveria ter 12 dividido por 3, 4 metros. Logo, para que a dilatação da barra de zinco seja igual à da barra de ferro, essa barra de zinco não podia ter 5 metros, deveria ter 4 metros. Logo, esse ponto C aqui tem 5, mas ela deveria ter 4. Então, essa distância aqui vai ser de 4 metros. Pronto, com uma barra de 4 metros, se aqui andar 1 centímetro, aqui também vai andar 1 centímetro. Se aqui andar 1 milímetro, aqui vai andar 1 milímetro. Se aqui andar 2 milímetros, aqui vai andar 2 milímetros. Aí tudo bem. 1 centímetro é muito, né? Então, essa dilatação seria uma dilatação absurdamente grande. Logo, a distância daqui desse ponto C para esse ponto A vai ser 12 menos 4. E aí eu vou ter uma distância daqui de 8 metros. Então, você pode formalizar isso aqui fazendo x. Vai ser o comprimento da barra de ferro menos o comprimento da barra de zinco. Ou seja, 12 metros menos 4 metros. Vai dizer que x é igual a 8 metros. Oito metros é a distância até o ponto A de um ponto C da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Próxima questão. Problema 3, da VUNESP. A figura mostra uma lâmina bimetálica de comprimento L0 na temperatura θ0, que deve tocar o contato C quando aquecida. A lâmina é feita dos metais 1 e 2, cujas variações relativas do comprimento ΔL sobre L0, em função da variação de temperatura Δθ igual a θ menos θ0, encontram-se no gráfico. Aqui. Essa é a laminazinha bimetálica, ou seja, ela tem um metal aqui em cima e outro metal aqui embaixo. Quando aquecida, ela deve envergar um pouco, de modo a tocar esse contato C e fechar um circuito. A gente tem um determinado material aqui embaixo e um outro material aqui em cima. Eles vão ter dilatações diferentes e aí vai envergar essa lâmina para um lado e para o outro. Agora tem que ser colocado na posição correta, porque se você coloca o que dilata mais embaixo do que dilata menos em cima, ela pode fazer esse movimento aqui e ficar mais distante ainda do contato C. E não fecha o circuito e não serve, ela não vai servir para nada. Um material aqui de outro. Então esse é o movimento que tem que ocorrer. Ela tem que dilatar envergando para baixo, não para cima. Tem que fazer isso, ela vai ter que descer para poder tocar o contato C. Então são dois metais distintos. O que dilata mais fica em cima, essa distância aqui é maior do que essa distância aqui embaixo. E o que dilata menos fica embaixo. O que dilata mais em cima, o que dilata menos embaixo. Então a gente tem que ver justamente quem é que dilata mais e quem é que dilata menos para saber qual a ordem dos dois deve ser colocada. Então vamos lá. Letra A. Determine o coeficiente linear dos metais 1 e 2. É o procedimento que a gente tem que fazer para descobrir quem dilata mais e quem dilata menos. Então, para a gente analisar isso, vamos analisar o metal 1 primeiro. Vamos procurar um ponto no gráfico que a gente consiga localizar as dimensões dele direitinho.
duas coordenadas. Se a gente pegar esse ponto aqui, veja que com uma variação de 30 graus Celsius, a relação ΔL sobre L0 vezes 10 a sexta é igual a 300. Então, a gente tem que lembrar do seguinte. A dilatação ΔL é alfa L0 ΔT, ou Δθ. No gráfico, ele está dando ΔL sobre L0. Então, eu posso passar isso aqui como sendo ΔL sobre L0 é igual a alfa Δθ. Olhando para esse ponto 1 aqui, a gente vai ver que o Δθ é de 30 graus Celsius. E esse ponto aqui, que vai ser o L0 sobre ΔL sobre L0 vezes 10 a sexta, é esse valorzinho aqui. Então a gente vai conseguir determinar quem é o alfa do metal 1. ΔL sobre L0 para o metal 1, nesse ponto aqui. Você pode escolher qualquer outro ponto, certo? Mas esse ponto aqui, ó, esse aqui também dava para fazer 20, 200. Esse aqui também dava 10 e 100. Dava para fazer do mesmo jeito. Vou pegar 30 e 300, que eu já peguei aqui. Ou então, se você não quiser fazer muita conta, pega esse ponto aqui então. Lá no mesmo também, ó. 10 e 100. A conta fica até mais simples. Vamos lá. Então, para esse pontinho aqui, 10, ΔL sobre L0 vezes 10 a sexta é igual a 100. Vou pegar esse ponto aqui, então. 100 vezes 10 a menos 6 é igual a alfa 1 vezes a variação de temperatura, que no caso aqui foi 10 graus Celsius. Olha, aqui vai dar a mesma coisa. Aqui 10 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 6 igual a alfa 1 vezes 10 a primeira aqui, graus Celsius. Se você passar dividindo, então você vai ficar com o seguinte, é menos 6. Aqui eu vou ficar com 10 a menos 4. 10 a menos 4 sobre 10 a primeira, graus Celsius, igual a alfa 1. Então eu posso dizer que o alfa 1 é igual a esse 10 aqui, tá? A primeira, se ele subir, fica 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a menos 4, que fica 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1 está aqui elevado a primeira, se ele subir, vira elevado a menos 1. Então, o alfa 1 tem esse coeficiente de dilatação linear. Vamos olhar agora o metal 2. Metal 2 vai ser o seguinte. ΔL sobre L0 é igual ao alfa 2 vezes o Δθ. Vamos procurar um ponto aqui do metal 2. Metal 2, você pode pegar... eu peguei esse aqui, ó. Não tá pegando, não? Aqui veio, pronto. 5 e 100, mesmo ponto. Pegar um pouquinho lá embaixo que a conta fica menor. Então, olha. ΔL sobre L0 vai ser 100, ou 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, igual ao alfa 2, vezes a variação de temperatura, que foi só 5 graus Celsius. Aqui vai dar 10 a menos 4, dividido por 5. 1 vezes 10 a menos 4, dividido por 5 vezes graus Celsius. Graus Celsius menos 1, igual a alfa 2. Logo, alfa 2 vai ser igual a 1 dividido por 5 é 0,2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Para deixar na mesma ordem de grandeza do outro, alfa 2 vai ser 2 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 1 com 10 a menos 4, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Logo, esse metal 2, ele dilata mais do que o metal 1. Ele tem o dobro do comprimento do coeficiente de dilatação. Então, vamos lá.
Letra B diz, ó, qual dos metais deve ser utilizado na parte superior da lâmina para que o dispositivo funcione como desejado? Justifique sua resposta. Olha, eu preciso do material que dilata mais em cima para fazer esse movimento. E você pega, ó, quando você faz uma curva, essa distância de cima, essa distância aqui, ela é maior do que essa aqui de baixo. Então eu preciso do metal que dilate mais na parte superior e o metal que dilate menos na parte inferior. Ou seja, eu tenho que colocar o metal 2 aqui em cima e o metal 1 aqui embaixo. Vou dar uma figurinha aqui embaixo, ó. Exatamente isso que a gente precisa. 2 em cima e 1 embaixo. Aí sim, o circuito fecha no contato seco. Problema 4, problema da FAAP, São Paulo. Um disco circular de ferro, cuja área vale 100 cm², ajuste-se exatamente numa cavidade praticada num bloco de cobre, estando ambos a 0 graus Celsius. Determine a área da coluna circular vazia quando o conjunto estiver a 100 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação linear do ferro e do cobre valem, respectivamente, 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que está acontecendo é o seguinte, tem uma figurinha aqui que pode ilustrar melhor, mas não foi dado no problema. Você tem aqui o ferro, um disco de ferro em uma placa de cobre com um buraco. E a 0 graus Celsius, ou seja, aqui, a temperatura é igual a 0 graus Celsius, aqui se ajusta perfeitamente. Quando você aquece e vai para 100 graus Celsius, é isso, deixa eu ver. 100 graus Celsius. Como os materiais têm coeficientes de dilatação diferentes, um é 10 e o outro é 16, e lembre que isso aqui é linear, coeficiente de dilatação linear, a gente precisa calcular o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, o que acontece? Quando você vem para cá, o cobre vai dilatar mais do que o ferro. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação é ferro e cobre. Então, ferro é esse aqui, e esse aqui é o cobre. Dilata mais. O cobre dilata mais do que o ferro. Logo, o cobre vai gerar um buraco maior do que o do ferro, e aí você vai ter uma coroa aqui. Você vai ter uma área vazia entre o disco e a placa. E ele quer descobrir exatamente isso. Determine a área da coroa circular, vazia. É isso que ele quer saber. Justamente essa areazinha aqui entre o disco e a placa. Então, para isso, a gente vai ter que calcular a dilatação para o ferro, vai calcular a dilatação para o cobre e vai fazer a diferença entre as duas. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos calcular primeiro para o cobre, certo? Primeiro passo, a gente tem que calcular o beta do cobre. O beta é 2 vezes o alfa. Então, o beta do cobre vai ser 2 vezes o alfa do cobre. O alfa do cobre, pode estar aqui, o alfa é 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, beta do cobre vai ser 2 vezes 16, 32 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí a gente sabe que ΔA é, para o cobre, é o beta do cobre vezes a área inicial do cobre vezes a variação de temperatura. Beta do cobre, ΔA para o cobre é 32 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a área inicial. A área inicial, ele diz aqui, ó, 100 cm². É a área da coroa e a área do... coroa não, perdão, a área do buraco e a área do disco. Então, para o cobre, é a área do buraco. E quando você tem um buraco numa placa, quando ele dilata como se aquela região estivesse preenchida de matéria, como se não houvesse buraco. Ele vai dilatar na mesma proporção. Então, a área inicial é de 100, ou 10 ao quadrado,
centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius, ou 10 ao quadrado graus Celsius. Então, eu posso cortar graus Celsius com graus Celsius aqui, graus Celsius menos 1 com graus Celsius, aliás. Eu tenho também que 10 ao quadrado, aqui, 10 ao quadrado aqui, então vai ficar 10 à quarta. 10 à quarta com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 2. Então, eu vou ficar com ΔA do cobre igual a 32 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados, ou ΔA do cobre 0,32 centímetros quadrados. Essa foi a variação no tamanho, no caso do cobre, no tamanho do buraco que o cobre sofreu, né? Do tamanho do buraco, a parte branca. Deixa eu até apagar aqui. Bom, essa foi a variação nessa área branca, né? Da configuração inicial, dessa configuração aqui, para essa. A diferença na área foi 0,32 centímetros quadrados. Agora a gente vai fazer para o disco de ferro. O disco de ferro a gente vai ter a mesma situação. Vamos calcular primeiramente o beta do ferro. O beta do ferro é 2 vezes o alfa do ferro, que vai ser 2 vezes, vamos ver quem é o alfa do ferro. O alfa do ferro é 10 vezes 10 a menos 6. Então, 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o beta do ferro vai ser 2 vezes... posso colocar somente 2. Então, vamos deixar 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vou fazer igual a gente fez com o outro. Então, está aqui o beta do ferro. Agora vamos escrever a dilatação. A dilatação vai ser ΔA do ferro vai ser igual ao beta do ferro vezes a inicial do ferro vezes a variação de temperatura. Então vamos aqui. ΔA do ferro, o beta do ferro vai ser 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a área inicial do ferro, também é 100 centímetros quadrados, é a mesma situação do outro, centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura, 10 ao quadrado graus Celsius. Posso cancelar aqui, graus Celsius menos 1 com graus Celsius. 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, 10 à quarta, com 10 a menos 6, 10 a menos 2. E eu vou ficar com ΔA do ferro igual a 20 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Ou, simplesmente, ΔA do ferro 0,2 centímetros quadrados. Agora, basta calcular a diferença de área, né, que vai ser a área da coroa. Então, a área da coroa, a variação dessa área da coroa, que inicialmente seria zero, né? Essa aqui, a coroa aqui tem área zero, por quê? Porque está bem ajustado. O disco de ferro e o buraco na placa de cobre se ajustam perfeitamente. Então, aqui não há coroa, ou há uma coroa de área zero, se você quiser dizer isso. Vai ser igual a quem? Vai ser exatamente essa área da coroa aqui, vai ser a diferença da dilatação sofrida pelo cobre menos a dilatação sofrida pelo ferro. Ou seja, vai ser ΔA do cobre menos o ΔA do ferro. Se os dois tivessem dilatado na mesma proporção, tivessem o mesmo coeficiente de dilatação linear, consequentemente o mesmo coeficiente de dilatação superficial, a área da coroa permaneceria sendo zero. Mas agora a gente tem uma coroa aqui, tem essa diferença de área. Então a diferença vai ser 0, cadê o do cobre que dilatam mais? 0,32 centímetros quadrados menos a área de ferro, a dilatação de ferro que é 0,2 centímetros quadrados. Logo, da coroa
vai ser igual a 0,12 centímetros quadrados. Uma outra forma de você enxergar isso, se você não tiver um pouquinho de dúvida com relação a essa fórmula aqui, a dilatação, é você calcular a área, né, do buraco na placa de cobre menos a área da placa de ferro, do disco de ferro. Se você fizer isso, você pode fazer dessa outra forma, né? Qual é a área? A gente sabe que ΔA é igual ao beta A0 delta θ. Então, se você fizer A menos A0 é igual a beta A0 delta θ. Então, eu posso dizer que a área é A0 mais beta A0 delta θ. Ou, simplesmente, a área é igual a A0, 1 mais beta delta θ. Você poderia calcular a área da coroa, chamar de delta A da coroa, subtraindo a área do cobre menos a área do ferro, né? Esse ferro mesmo? É, do ferro. Como é que você faria? Qual é a área resultado aqui do cobre? Ou seja, seria o A0, que seria o mesmo para os dois. Não mudaria, porque tanto o ferro quanto o cobre tem a mesma área inicial, 100 centímetros quadrados. Então, 1 mais beta Cu vezes o delta θ, que também é o mesmo para os dois, menos a área do ferro, que vai ser A0, 1 mais beta do ferro, delta θ, que também é o mesmo para os dois. Então, ó, se você olhar aqui, você tem o A0, você pode colocar em evidência. Então, vamos lá. Então, A0, que vai multiplicar quem? 1 mais beta Cu vezes delta θ, menos 1 aqui, menos com mais, menos beta Fe delta θ. E aí eu já posso cancelar aqui, ó, menos 1 com mais 1. E eu tenho que A0 é igual a beta do cobre, delta θ, menos beta do ferro, delta θ. Posso colocar, então, delta θ em evidência. E aí eu vou ficar com A0 delta θ, que multiplica o beta do cobre menos o beta do ferro. Se você fizer essa continha agora com os valores que a gente tem, o ΔA da coroa vai ser igual a A0, que é 10 ao quadrado centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura, que é 10 ao quadrado graus Celsius, que vai multiplicar quem? Beta do cobre. O beta do cobre, cadê? Está aqui. 32 vezes 10 menos 6. Vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Menos o beta do ferro. Beta do ferro, cadê o beta do ferro? Está aqui, 20 vezes 10 menos 6. Então, ΔA da coroa, 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, aqui vai ficar 10 a quarta centímetros quadrados graus Celsius, vezes 32 menos 20, vai dar 12, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Posso cancelar esse grau Celsius com esse grau Celsius. 10 a quarta com 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a menos 2. E a diferença vai ser 12 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Ou 0,12 centímetros quadrados. Que é
exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos aqui. Então, fica a seu critério fazer de um modo ou de outro. Problema 5, problema da UFRN. João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa está emperrada. O recipiente é de vidro comum e a tampa é de alumínio. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão por alguns segundos e, imediatamente, após afastar o recipiente da chama, tentasse abri-lo. O procedimento sugerido vai fornecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de estampá-lo. Por quê? A questão já está nos dizendo que temos um vidro com uma tampinha que está emperrada. Todo mundo já passou por uma situação desse tipo. E aí você coloca próximo uma chama, para quê? Para você aumentar a temperatura do recipiente e da tampa, obviamente. Você não tem como aumentar a temperatura só de um, né? Os dois estão unidos. Então, por condução, o calor vai passar ou do vidro para a tampa, ou da tampa do vidro, vice-versa, enfim. O calor vai fluir de um lado para o outro. Só que a questão está dizendo que isso funciona. Veja o que ela diz aqui. Ó. O procedimento sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de estampá-lo. Por que isso acontece? Ora, se você tem a tampa e o recipiente, quando você aquece, a tampa folga, significa que ela dilatou mais do que o recipiente, porque o recipiente também vai dilatar. Então vamos analisar aqui as alternativas. O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior do que o do alumínio? Não. Se fosse maior, o vidro pensaria ainda mais a tampa, ficaria ainda mais difícil de abri-lo. Seria ainda mais complicado você fazer esse procedimento. Então, a letra A está errada. Letra B, o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que o do vidro. Pronto, está aqui. Essa é a resposta. Essa é a resposta. O alumínio vai dilatar mais, ou seja, a tampa vai dilatar mais do que o vidro, vai criar uma folga e vai facilitar a abertura. Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão. Problema 6. Problema da PUC São Paulo. Um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Sabe-se que o anel é feito de aço, de coeficiente de dilatação linear 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o eixo de alumínio, cujo coeficiente é 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos, e sabendo-se que o anel não pode ser danificado e que não está soldado ao eixo, o mecânico deve, letra A, aquecer somente o eixo? Não tem como. Veja o que ele diz aqui. Os dois são bons condutores térmicos, certo? E ele está dizendo aqui, ó, está fortemente preso a um eixo. Então, se você tentar aquecer somente o eixo, você não vai conseguir. Por quê? Por condução, o calor vai passar do anel para o eixo, do eixo para o anel. Não tem como. Então, isso aqui está falso. Já era. Letra B. Aquecer o conjunto anel-eixo. Vamos lá. Tem aqui o anel e aqui você tem um eixo, a parte de dentro. Sendo que o eixo é de alumínio, tem coeficiente 2,3. Esse aqui tem coeficiente 2,3 vezes 10 a menos 5. É alumínio. Então, tacou aqui. O eixo, seria essa parte mais externa aqui, que estaria colado, na verdade, né? Estaria bem preso, é feito de aço. E o aço tem coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é o aço. Olha, se você tentar aquecer isso aqui, o que vai acontecer? Como o alumínio dilata mais do que o aço, você vai prender ainda mais o eixo. Vai dificultar ainda mais a tarefa. Essa é a situação inversa do que a gente viu no problema anterior. Se você aquecesse no caso anterior, como o coeficiente do elemento externo era maior, então dilatava mais, folgava. Nesse caso aqui, se você tentar fazer isso, vai dar problema. Você vai imprensar ainda mais. Você pode até danificar
ou o eixo ou o anel. E ele fala aqui que o anel não pode ser danificado. Desse jeito aqui danificaria. Danificaria o anel, né? Que seria mais, tá mais sensível, né? Tem abertura, né? Tem mais brecha para você danificá-lo. Então vamos lá. Então a letra B está errada. Letra C, resfriar o conjunto anel mais eixo. Pronto, tá aqui a resposta. Porque a gente foca muito na atenção na dilatação térmica, mas tem também o problema da contração térmica. Do mesmo jeito, você tem esse coeficiente aqui, né, 2,3 e 1,1. Do mesmo jeito que quando você aquece, o alumínio vai dilatar mais do que o aço, quando você esfria, o alumínio vai se contrair mais do que o aço. Aí, no que o alumínio vai se contrair, vai gerar uma brechinha aqui, possibilitando você retirar o anel do eixo, ou o eixo do anel, né? Aqui, não sei como é que essa peça está feita. Enfim, você vai poder separar o eixo e o anel. Então, resposta correta, alternativa letra C, resfriar o conjunto anel mais eixo. Obrigado por assistir, fiquem com Deus, considerem inscrever-se no canal, curtam o vídeo e até o próximo vídeo.